nação que ele não conhecia, uma língua que ele também não conhecia, uma cultura que ele não conhecia, e ele foi levado cativo. Hoje, nós olhando hoje essa geração que a gente vai ver, essa geração, a gente nota que é uma geração deprimida, é uma geração que tem diversos traumas, devido à circunstância. Nunca foi passada uma pandemia que nem a gente passou, uma circunstância tão grave, e hoje se fala muito em depressão. Mas nós vamos ver que lá naquela época de Daniel também tinha dificuldade, também tinha problemas, e nós vamos olhar que a história de Daniel vai mostrar que Daniel não se importou com aquela situação, não se importou com aquela dificuldade. E nós vamos ver Daniel tomando a frente da liderança daqueles outros três, que nem se nós olharmos, nós vamos ver que havia 4 rapazes que foram levados cativo. 4 rapazes que talvez, estudando um pouco, vai nos mostrar que eles eram abastados, que eles provavelmente pertenciam à família real. Então eles tinham uma vida muito boa, eles tinham uma situação boa, confortável, mas de repente eles se encontram cativos. E nós vamos olhar a história de Daniel, nós vamos ver Daniel sendo perseguido, nós vamos olhar Daniel sendo afrontado e colocado a sua fé em prova. E uma das coisas que me chamam a atenção, nós vamos olhar a nossa vida, e eu fico lembrando logo em seguida, quando a minha conversão, logo que eu aceitei Jesus, eu lembro muitos amigos diziam naquela época, você, tu fez uma lavagem cerebral, esse pastor fez uma lavagem cerebral em ti. Eles estão mexendo com a tua mente. E a gente naquela época, tu era perseguido por ser um cristão. Eles achavam que tu era bitolado, alienado, tu era doido. E a gente tinha que passar por muita circunstância para permanecer fiel, permanecer firme na palavra de Deus. Essa era a situação de Daniel. E às vezes nós olhando a vida da gente também é dificultuosa. A gente tem dificuldade, a gente tem momentos de tribulação. Eu quis só narrar um pouco da vida de Daniel para te entender quem era esse jovem chamado Daniel. Muitos só lembram de Daniel no seu jejum de 21 dias, só se lembra, Daniel orou 21 dias, mas não se esquece que ele era um cativo, ele era um escravo naquela terra. Ele não era, não tinha, vamos dizer, ele não estava confortável com aquela situação, com aquele local, porque não era a nação dele, não era o lugar de origem dele, amém? E eu trouxe algumas considerações sobre Daniel. O nome de Daniel significa um juiz, ou juiz de Deus. Nada se sabe a respeito de seu progenitor, embora pareça haver sido de linhagem real. Foi levado cativo da Babilônia. Alguns dizem que foi antes de Cristo, 605 anos antes de Cristo. E tem a visão profética de Daniel. O Daniel, ele tinha visões proféticas de acontecimentos de logo viria, e até o que ocorreria nos últimos dias. Esses acontecimentos incluem conquista de reinos da terra. Ele fala até da vinda do Messias, o sofrimento e a libertação do povo de Deus nos últimos dias, e a ressurreição dos mortos. E o que chama a atenção que no versículo chave de Daniel,
o livro-chave, ali o versículo-chave, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, e dá sabedoria aos sábios e entendimentos ao entendido. Que nem Daniel foi um homem que na época do Antigo Testamento ele era um profeta maior, um dos profetas maiores. Ele deu previsões que aconteceu, tanto é que os historiadores não acreditam que Daniel foi escrito na época que ele viveu naquela época. Alguns acreditam que Daniel nem tem como ser escrito naquela época, porque foi tão preciso os acontecimentos que Daniel narrou, que eles não acreditam que ia ter alguém na terra capaz de prever com precisão o que ia acontecer, porque ele naquela época ele preveu até a vinda do Messias. Ele preveu a vinda do Messias. E Daniel, ele foi perseguido em Babilônia, e ele, quando ele estava na Babilônia, havia um rei chamado Nabucodonosor, que ele era um rei poderoso, um rei que ele podia mais que todos os reis naquela época. Ele foi um rei de grande nome naquela época. E quando Daniel fala que Deus ele levanta reis, ele derruba reis, ele quer dizer que quando aquele povo foi levado cativo, Deus preparou Nabucodonosor para pegar aquele povo de Israel e destruir Jerusalém e levar aquele povo cativo para lá. Porque Deus, ele, no seu saber, ele sabe preparar as coisas, ele sabe preparar bem perfeito. O que eu quero dizer nessa noite? Que não importa a situação que tu está vivendo, não importa a dificuldade que tu está fazendo, não importa o transtorno que a tua vida está acontecendo, o que está acontecendo na tua vida não importa. Eu quero dizer nesta noite que Deus, ele sabe e ele confia e ele preparou isso tudo para você. Porque se nós olharmos Daniel, ele estava sendo preparado para algo que Deus ia fazer no futuro. E uma das coisas que a gente às vezes não quer aceitar, e uma das coisas que a gente às vezes tenta refutar, que a gente tem que passar por prova, a gente tem que passar por experiência para a gente ser aperfeiçoado e ser melhor. Às vezes as lutas vêm, a gente desanima e a gente desiste. E uma das coisas que a gente se esquece, quando a gente desanima nas provações, a gente desiste daquela luta e a gente está paralisando o processo que Deus tem para a tua vida. Quando você está sendo provado, quando você tem lutas, Deus ele está te preparando para algo maior, algo melhor. Para você alcançar o melhor de Deus, tu precisa passar pelo cativeiro, tu precisa passar pela luta, tu precisa passar pela dificuldade para te viver o melhor de Deus. Porque Deus ele está te preparando. Assim foi na vida de Daniel. Daniel, se ele tivesse olhado aquele cativeiro como destruição, como algo que estava impedindo ele, algo que ia derrubar ele, ele teria paralisado e ele não teria vivido o que ele viveu. Mas quando ele estava lá, a primeira coisa, que é o que todo mundo lembra, que é o jejum de Daniel, a primeira coisa que Daniel fez quando chegou lá, ele já não quis ser igual àquele povo. Ele foi levado para ser igual. Às vezes nós cristãos
Nós somos levados para lugares, não para nós sermos igual àquele lugar, mas para nós sermos luz naquele lugar, para nós fazermos a mudança naquele lugar. Se nós olharmos Daniel, nós vamos ver Daniel sendo exemplo naquele lugar. Nabucodonosor chegou ao ponto que Daniel mostrou o Deus vivo, mostrou o Deus maravilhoso para Nabucodonosor, mostrou quem era Deus para Nabucodonosor. Que nem Nabucodonosor, quando tirou Daniel, ele preparou aquele jovem. O Nabucodonosor pensou: eu vou moldar esses jovens para ele ser de utilidade minha. Mas Daniel mostrou que quem tem Deus, ninguém muda. Quem tem Deus no seu coração, ninguém transforma, ninguém consegue comprar, porque quem tem Deus é firmado. Quando nós temos Deus, nós temos que estar firmado em Deus, amém? Aquele jovem Daniel, quando chega lá cativo, aqueles jovens, nós vamos ver aqueles jovens, na primeira provação que eles tiveram, eles teriam que se prostrar perante aquela estátua, perante os deuses de Nabucodonosor. E naquele lugar, aqueles 4 jovens ficaram firmes no propósito. Eles ficaram firmes e disseram que não iam se prostrar. Às vezes nós somos colocados à prova, que nem às vezes nós, no nosso trabalho, nós somos colocados à prova. Na nossa vida sentimental nós somos colocados à prova. Nas nossas circunstâncias, às vezes, nós somos colocados à prova. E uma das coisas certa e com certeza, que Deus, Ele nunca te dá nada além do que tu possa suportar. Se hoje tu está passando por luta, se hoje tu está passando por dificuldade, eu quero dizer que Deus está no controle, que Deus Ele está contigo nessa situação, porque Deus tem algo muito maior, Deus tem algo muito melhor para ti. Mas para te alcançar algo melhor, tu precisa ser lapidado, porque a Bíblia nos diz, ela fala que nós somos uma joia rara, nós somos uma joia preciosa para Deus. E essa joia, ela deve ser lapidada. E Deus, Ele tem um cuidado de nós. Ele fica lapidando cada um de nós, sem exceção. Deus fica lapidando cada um de nós, porque Ele tem algo grande para cada um de nós. Cada um de nós tem algo que Deus olhou. É que nem nós olhamos aqui Daniel falando que Deus, Ele levanta reis e Ele derruba reis. Eu quero dizer que quando Deus olha para nós, Ele vê nós como reis. Ele olha para nós, Ele vê nós como sacerdote. Ele olha para você e para mim, Ele vê nós como os embaixadores de Cristo. Eu quero dizer nessa noite assim, que Deus, quando olha para você, eu fico aqui olhando e imaginando como a Deus olha para cada um de nós, e às vezes nem nós confiamos, nem nós acreditamos nisso, que quando Deus olha para nós, Ele vê potencial, Ele vê força, Ele vê vigor, Ele vê vontade, e nem nós acreditamos, porque nós às vezes na primeira dificuldade, na primeira luta, nós desanimamos e desistimos. Nós não aceitamos a lapidação de Deus, nós não aceitamos o propósito que Deus tem para nós, porque Deus, Ele te coloca as lutas, porque Ele está lapidando você. E às vezes nós olhamos, nós vemos às vezes os irmãos quando chegam na fé, no início da fé, tu vê os irmãos se alegrando, tu vê os irmãos pulando e sentindo a presença de Deus, e tu vê a circunstância da vida, as dificuldades, aquele irmão já não está mais pulando, aquele irmão já não está sentindo a presença de Deus, ele já está desanimado. Por quê? Porque ele está com medo.
Mas eu quero dizer, não tema, não tenha medo, porque Jesus, Ele está te treinando, Ele está te preparando para algo muito maior. Ele está te preparando para algo extraordinário, mas para isso acontecer, você precisa ser lapidado, você precisa passar pelo processo, você precisa passar pelo cativeiro. Nós vamos olhar Daniel. Se Daniel tivesse desanimado, imagina, Deus estava preparando esse jovem para algo grande. E Daniel, se nós olharmos, nós vamos ver Daniel não desanimando, Daniel permanecendo. Daniel já chega de cara e diz assim: vamos fazer um jejum. Eu não vou comer essas comidas sacrificadas. Oh, milagre, oh, coisa boa de Deus. Às vezes você não deve se vender por algo. Talvez lá no teu emprego alguém diz assim, ó, faz isso, faz algo errado. Que nem há poucos dias alguém me ligou e disse assim para mim: ó, eu te dou eu tenho uma impressão para fazer, eu tenho um trabalho para te dar. Mas só que para isso acontecer, eu preciso que tu faça isso. Ó, tu vai pegar tanto para ti e tu vai ter que fazer uma nota fiscal de um valor X. Eu disse para ele: não, meu amigo, eu não trabalho assim. Eu não me vendo por isso. Não vai ser por um dinheiro que eu vou vender, eu vou perder a minha salvação, vou perder a minha fé por causa de dinheiro. Eu quero dizer nessa noite que não deixa nada corromper o teu caráter. Não deixa nada corromper a presença de Deus. Não deixa nada tirar a presença de Deus. Se nós olharmos, nós vamos ver Daniel, esse jovem que não deixou nada corromper ele. Talvez se ele tivesse aceitado a forma de se alimentar, aqueles alimentos sacrificados, talvez ele teria perdido aquilo que Deus tinha para ele. Mas ele decidiu: não, eu não aceito. Eu não aceito isso, que não pertence a Deus. Isso aí não faz parte de Deus. Eu quero dizer nessa noite: não deixa nada, nem ninguém, romper ou tirar a presença de Deus da tua vida. Não deixa ninguém, não deixa nada, nem a situação, nem a circunstância da vida tirar a presença de Deus que há dentro de ti. Nada pode tirar a tua presença que há dentro de ti. Somente você. Quando você diz que não, aí não tem jeito. Mas aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo que Deus te confiou, isso é teu, é só teu. Não é meu, é teu, é para ti, amém? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. O primeiro passo que Daniel teve que percorrer foi a perseguição. Por inveja, Daniel foi perseguido terrivelmente, porque o rei estabeleceu acima de todos, armaram cilada na tentativa de achar alguma coisa errada na vida dele, mas não conseguiram, porque Daniel era irrepreensível e orava 3 vezes ao dia. Então aproveitaram para forçar o rei a fazer um decreto que obrigava as pessoas por espaço de 30 dias não fazer pedido que não fosse ao rei. Os desobedientes seriam lançados na cova dos leões. E a lei foi estabelecida, e como Daniel continuou buscando a Deus em oração, foi jogado na cova dos leões faminto. Daniel preferiu morrer a deixar a comunhão com Deus. Imagina tu chegar e ser provado. Daí você deve perguntar: mas ninguém vai me botar na cova dos leões. Ninguém vai me colocar numa cova. Não precisa. Às vezes uma coisinha bem pequena. Às vezes tu tem um culto e de repente tu prefere ficar trabalhando. Talvez tenha um evento da igreja e tu diz: não vou.
Talvez uma festa te atrapalhe. Talvez um movimento com teus parentes te atrapalhe da presença de Deus. Talvez aqueles amigos que tu tinha te convidem para tu ir a um lugar. Talvez isso seja o que te tira da presença de Deus. Às vezes nós não vamos ser provados que nem Daniel, que se tu não adorar, tu vai ser lançado numa cova. Talvez se tu não adorar, tu vai ser colocado aqui junto aos leões. Talvez você não vai passar por isso, mas a circunstância da vida, talvez ela vai te afastar da presença de Deus. Talvez as dificuldades, talvez as tuas contas, talvez até a tua esposa ou teu esposo. Muitas vezes aquelas brigas casual antes do culto, e talvez daquela briga te atrapalhe, não vou no culto, coisa nenhuma, a gente brigou aqui, o que a gente vai sentir? Tu vai sentir a presença de Deus. Às vezes a circunstância te impede de alcançar a presença de Deus. Daniel teve que passar por tribulações muito maiores. Eu estou te mostrando que às vezes as nossas reclamações para servir a Deus, às vezes as coisas que a gente diz assim, eu não consigo servir a Deus por isso, por A ou por B, eu não consigo fazer a vontade de Deus por A ou B. Eu quero te mostrar que Daniel passou coisas demais, coisas absurdas para servir a Deus, e ele não rejeitou a Deus, amém? Inimigos invejosos. Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, ali no capítulo 6, ali no versículo 24, os inimigos invejosos. Talvez a gente reclama, muitas vezes a gente reclama porque a gente tem colegas que tentam nos derrubar no serviço. Muitas vezes nós temos amigos que tentam dar uma rasteira na gente, e a primeira coisa que a gente tem é reclamar, xingar. Talvez o teu chefe te persiga, manda tu fazer, poxa vida, mas meu chefe só vive me perseguindo, tudo é eu para fazer, sempre sou eu, ele está sempre pedindo as coisas para mim. E nós vamos ver Daniel, quando aquele rei chega lá no final do outro dia, quando Daniel foi colocado lá dentro, ele chega, Daniel, tu vives? A primeira coisa que Daniel faz, Daniel abençoa o rei. Ele abençoa o rei, aquele homem que mandou ele ser colocado no cativeiro. A primeira coisa ele abençoa. Uma das lições para nós. Nós somos o sal da terra. Nós é que damos o tempero a este mundo. Às vezes nós reclamando dos nossos governantes, às vezes nós reclamando da nossa situação financeira, nós reclamamos de muitas coisas, mas muitas vezes nós somos os culpados, porque a palavra de Deus fala que nós somos o sal. Aquela nação, aquele rei estava sendo abençoado porque Daniel não amaldiçoou ele, Daniel o abençoou, amém? Uma pergunta entre parênteses: você abençoou o seu chefe? Você abençoou os governantes? Às vezes nós reclamamos que a situação econômica do país está ruim, está terrível. Está ruim a situação do nosso país. Mas nós oramos pelo nosso país. Nós oramos pela situação financeira do nosso país. Que nem uma das coisas que eu tenho notado no decorrer dos anos. A gente reclama muito que o mundo hoje está perdendo, a família está sendo perdida, a família está sendo destruída.
Mas uma das coisas que nós olhamos nos dias de hoje, nós vamos ver que uma nação que era considerada uma nação de Deus, que era considerado o Brasil, hoje já não é tanto. Hoje nós vamos vendo, se você prestar um pouquinho de atenção, nós vamos vendo que nós queríamos ser como os outros países, e nós estamos sendo, até no clima. Nós vamos olhando, nós estamos vendo até situações que nunca aconteceram no Brasil, está acontecendo. Daí você pergunta, por que está acontecendo tudo isso? Porque nós cristãos, nós estamos deixando de ser como Daniel. Nós estamos nos vendendo, nós estamos deixando nós sermos comprados, porque nós não estamos mais usando o tempero que nós somos, nós não estamos dando mais bola, nós estamos adormecidos e desapercebidos, porque Deus, Ele nos chamou, nessa terra Ele nos chamou para nós sermos luz deste mundo. Ele chamou nós para nós sermos o diferencial deste mundo. Ele não chamou nós para sermos igual a essas nações, não chamou para nós sermos igual aos outros, igual ao mundo, mas Ele nos chamou para nós sermos diferente. Nós sermos alguém diferente, alguém que sabe para onde vai. Agora, sabendo para onde vai, quem acredita em céu aqui, que um dia vai morrer e vai para o céu? Que existe um céu no final? Não vi as mãos levantadas. Quem acredita que existe um céu? Que um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja? Porque a gente vai vendo os cristãos, parece assim que o cristão não acredita, mas que vai um dia Jesus vai um dia vir. Um dia Jesus vai aparecer e vai, num piscar de olho, e vai levar a sua igreja. Parece que os cristãos estão adormecidos. Parece que a gente está desapercebido disso. A gente parece que nem acredita mais nisso. E nós vamos olhando que nós estamos acomodados como cristão, nós estamos parados como cristão. E isso tem me preocupado. Que nem eu vivia dizendo que eu sou um dinossauro, eu tenho que deixar essa juventude pregar, essa juventude falar, mas eu fico preocupado com essa juventude. Será que eles vão continuar falando que um dia Jesus vai voltar, um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja? Será que eles acreditam nisso verdadeiramente, que eles têm que se preparar, têm que estar forte, preparado, para quando Jesus vir, ele achar fé nessa terra? Esses dias eu estou preocupado com isso, porque quando eu vejo uma nação que era abençoada como o Brasil, começar a acontecer calamidade, terremotos, começa a ter chuva de pedra destruindo, começa a ter abalos climáticos, isso me preocupa, porque o Brasil está faltando, o que está faltando? Está faltando a presença de Deus. E isso eu fico preocupado, porque se está faltando a presença de Deus, está faltando o povo de Deus. E se não tem a presença de Deus, é porque nós não estamos adorando como devíamos. Nós não estamos sendo o que nós devíamos ser. Nós não estamos sendo quem nós devemos ser. Nós não devemos nos vender, nós não devemos nos deixar ser comprados. Como Daniel, ele estava sendo cativo, ele foi levado para uma nação que desconhecida, que não conhecia Deus, não sabia quem era Deus. E Daniel, nós vamos olhar, se você pegar, leia Daniel, você vai ver que Daniel, ele motivou aquele rei a adorar a Deus, aquele rei a reconhecer que havia um Deus. Será que nós temos motivado esse país, nós temos motivado essa nação para saber que existe um Deus? Que existe um Deus poderoso que pode mudar a situação? Ou será que nós achamos que nem em nós Deus consegue mudar a situação? Se nós não acreditamos que Deus muda em nós, que Deus não consegue resolver os nossos problemas, como nós vamos ser o sal dessa terra?
Como nós vamos ajudar alguém se nós não acreditamos nem que Deus pode mudar a nossa situação? Que Ele não consegue mudar nem a nossa vida, nem o estado que a gente está. Às vezes o que falta em nós é simplesmente confiar. Daniel não se importou com a situação que ele ia enfrentar. Ele não se importou com as dificuldades que ele ia enfrentar. Ele simplesmente confiou. Ele confiou, ele disse assim, eu não me importo o que vai me acontecer. Não importa a situação que eu vou ter. Mas uma coisa eu sei. Se eu morrer, eu vou morrer com Deus. Se eu perecer, eu vou perecer com Deus. Se eu sofrer, eu vou sofrer com Deus. Que nem muitas vezes a gente está sofrendo sozinho, porque a gente não quer sofrer com Deus. Porque se tu está sofrendo sozinho, tu só está apanhando. Agora, se tu está sofrendo com Deus, tu está sendo lapidado, tu está sendo treinado, tu está sendo preparado. Mas se tu está sofrendo sozinho, tu está simplesmente só sofrendo. Por isso que a diferença de um cristão para alguém que é do mundo. O cristão, ele sofre, mas ele sofre para ser preparado. A pessoa que é do mundo, ele sofre porque o mundo judia dele. Nós, quando nós estamos sofrendo, nós não podemos dizer, no sofrimento nós estamos sendo aperfeiçoados no sofrimento. Essa é a diferença de um cristão. Essa é a diferença de quem serve a Deus para o que não serve. O que não serve, ele vai murmurar, vai reclamar, vai dizer, isso aqui não presta, eu não aceito. Agora um cristão, ele vai dizer assim, Senhor, eu estou contigo na tribulação, não importa, eu estou contigo. Senhor, eu estou contigo na alegria, eu estou contigo, não importa a circunstância. Por que eu estou contigo, Senhor Deus? Porque eu sei que pode vir a tribulação, pode vir o sofrimento, mas eu sei que vai vir a vitória para mim. Eu vou ser vencedor, porque eu sei que tu está preparando para algo maior. E nós vamos ver Daniel. Daniel, ele se torna governador. Daniel é um governante, ele se tornou um governante porque aquele rei reconheceu que Deus era na vida dele. Às vezes nós ficamos com medo, porque nós queremos vencer com as nossas forças, nós queremos vencer com o nosso vigor, mas eu quero dizer que se tu deixar Deus fazer a diferença na tua vida, tu vai ver o quão grande Ele vai te colocar. Tu vai ver aonde Ele te coloca. Porque nós nos preocupamos tanto com a nossa força, nós queremos vencer com as nossas forças, nós queremos vencer com o nosso vigor, mas eu quero dizer nessa noite que simplesmente, se tu confiar, se tu acreditar, Deus, Ele vai te colocar em lugar alto, que tu nunca pensou que estaria, que tu nunca pensou que poderia chegar. Aleluia. Já estou terminando. Nós vamos ver ali no versículo 26 e 27. O rei, quando ele reconheceu que o único Deus, o maior Deus que havia, era o Deus de Daniel, ele fez um decreto. O rei fez um decreto e a terra foram abençoadas por Deus, através de um homem chamado Daniel. Uma diferença numa nação inteira. Aqueles homens ímpios, aquele rei que tinha outros deuses, reconheceu que havia um Deus. Que nem, às vezes a gente não consegue nem a nossa família reconhecer que existe um Deus. Às vezes a gente não alcança nem a nossa família, nem os parentes da gente.
Porque às vezes nós reclamamos muito mais do que eles. Porque vem uma luta, a primeira coisa desabafa a nossa luta para eles. Daí eles vão pensar assim: não, mas espera um pouquinho. Se é para mim servir a Deus, ser que nem o fulano, eu não vou nunca. Eu já vi pessoas dizer para mim assim: se for para mim servir a Deus que nem o fulano, eu prefiro não, porque ele só vive reclamando. Qual a vantagem disso? Às vezes nós não damos a devida importância a Deus, e muitas vezes nós não damos a devida importância do nosso papel nessa terra. Que nem eu sempre brinco, eu e o pastor Alfredo, nós sempre brincamos que nós dissemos assim, que nós não corremos atrás das bênçãos, as bênçãos vêm a nós. E nós sempre falamos um para o outro, assim: ó, viu? Olha aí, a bênção vem para mim. Às vezes nós estamos tão preocupados em correr atrás das bênçãos, que nós esquecemos em correr para Jesus. Quando nós buscamos o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. E quando a Bíblia fala todas as coisas, são todas as coisas. São emocionais, são financeiras, familiar, saúde, todas as outras coisas. E nós nos esquecemos muitas vezes do poder de Deus na nossa vida. Nós deixamos as circunstâncias nos afastar do propósito. Nós deixamos as circunstâncias, elas nos ofuscar os nossos olhos do propósito. E às vezes nós se tornamos pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas desanimadas. Por quê? Porque nós não conseguimos olhar que nós temos um Deus que pode tudo, que pode todas as coisas. Que nem eu falo às vezes para minha esposa. Às vezes vem a circunstância, a situação difícil. Eu digo para ela assim: não te preocupa, que Deus vai resolver. Daí ela fica me olhando assim, depois quando acontece eu digo: viu, não te falei? Porque os anos, vão dizer assim, que nem os anos na fé, ele não deve servir para te desanimar. Os anos na fé tem que servir para te ter experiência em Deus, e olhar o que Deus fez para ti, o que Deus colocou na tua vida, o que Deus te salvou, e isso servir como um alicerce de fé, e tu acreditar que Deus pode. E às vezes nós cristãos, nós não olhamos nada disso, nós não percebemos nada disso, o que Deus faz conosco, o que Deus faz por nós, e nós acabamos nos esquecendo de todo o poder que Deus tem. E nós acabamos sendo aquele cristão que só reclama e não acredita que Deus pode fazer, que Deus pode mudar a situação. Nessa noite eu quero dizer para ti que Deus, Ele pode mudar a situação, amém? Já estou terminando, tá? Eu só vou citar alguns tópicos que Daniel teve. Perseguição. O cristão é diferente por isso. Vai ser perseguido onde ele estiver. Ele sempre vai levar a marca da promessa sobre ele. Onde a luz sempre há as trevas, vai se incomodar. Aonde a luz, sempre a treva vai se incomodar. Aonde tu chegar, sempre vai incomodar alguém. Aonde tu estiver, sempre alguém vai te perseguir. Não tem como um cristão não incomodar as trevas. Não tem como um cristão, que ele sendo cristão, não tem como ele não incomodar o diabo. Não tem como. Aonde tu, lá no teu trabalho, tu vai incomodar, porque tu é luz.
E tu sendo luz, tu sempre vai incomodar. Tu sempre vai ter perseguição, tu sempre vai ter luta. Por quê? Porque tu incomoda. Aquele que não incomoda, ele não tem nada, porque ele não incomoda, ele está apagado. Mas aquele que tem luz, ele sempre vai incomodar as trevas. E que nem se a luta está sendo grande, eu quero dizer que a luz é maior. Aonde tem luta grande, a luz é maior. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto maior a luta, maior é o propósito de Deus para a tua vida. Quanto maior tu está passando as dificuldades, maior é o que Deus tem preparado para ti, amém? Mas nós temos a proteção. Onde você está, pode parecer um lugar ruim, mas você está ali para ser luz e bênção. Lembre-se sempre que o inimigo só toca em você quando Deus permite. Se o diabo está tocando em você e está te incomodando, tu pode ter a certeza que tu incomodou ele primeiro. Porque quando ele chegou na presença de Deus, ele falou a respeito de ti. E Deus disse assim: pode tocar no meu filho. O diabo só toca em escolhido. Ele só toca em quem está incomodando ele. Amém? Submissão. Quando o rei foi ver Daniel, ele não reclamou, simplesmente ele abençoou o rei. Nós cristãos somos o diferencial nessa terra. Talvez a perseguição está grande, talvez tenha até nome dessa perseguição. Eu quero dizer que tu não deve amaldiçoar essa perseguição, mas tu deve abençoar essa perseguição. Se essa perseguição tem um nome, é muito melhor, porque tu tem que abençoar essa pessoa, e essa pessoa vai vir a reconhecer que Deus é na tua vida, amém? Envergonhando aquele que te persegue, na hora certa você vai ser exaltado, e aquele que te perseguiu ou te humilhou vai ser envergonhado. Vai chegar o tempo que aqueles que te humilham, aqueles que te perseguem, aqueles que te afrontam, eles vão reconhecer Deus em ti. Mas para eles reconhecer Deus em ti, tu precisa mostrar que existe um Deus verdadeiro, um Deus poderoso que muda a situação, amém? Nós somos uma geração abençoada. Através de eu e você, nossa família pode ser abençoada. O cristão carrega bênção com ele. As nossas palavras devem ser abençoadoras. As nossas palavras devem abençoar. Nós somos o referencial dessa geração. Nós somos o referencial dessa época. Nós é que decidimos como vai ser. Porque se nós abençoarmos essa época vai ser abençoada. Mas se nós amaldiçoarmos, essa época vai ser amaldiçoada. Não tem como. Prosperidade. Todo homem ou mulher de Deus prospera em toda a área de sua vida, porque a sua vida é dirigida por Deus. Quando nós somos dirigidos por Deus, nós somos prósperos. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé.